Hélio ou Apolo? Tá na hora de resolver essa questão de uma vez por todas. Pra gente poder chegar a uma definição conclusiva, primeiro é importante saber um pouco da história de cada um. Hélio é filho dos titãs Hiperion, o deus da luz, e Theia, a deusa da visão, sendo assim considerado um titã da segunda geração. E o primeiro ponto a favor dele nessa questão é que o nome dele em grego literalmente significa sol, mostrando que ele não é apenas a personificação dessa estrela, voando pelos céus na sua carruagem flamejante. Ele é o próprio sol. Da mesma maneira que Gaia é um planeta e ao mesmo tempo uma deusa que teve uma porrada de filhos. É uma visão alegórica dos povos antigos, aceitem. E com isso a questão já está aparentemente resolvida. Se o cara é o próprio Sol, fim de história, né? Não exatamente. Apolo é filho de Zeus, o rei do Olimpo, e Leto, a deusa da modéstia e da maternidade. E segundo o Google, ele é o deus da arte, da poesia, da música, da cura, sendo também visto como um deus da profecia, da ordem e da justiça, e também representado como uma divindade solar. O que para começo de conversa já é muita coisa para um deus só. E mais importante do que isso, ao contrário de Hélio, que desde o início era vinculado ao Sol, Homero e Hesíodo, que foram as primeiras e mais influentes fontes da mitologia grega, nunca disseram que o deus do Sol era Apolo. Isso foi uma coisa que veio depois com outros autores. Píndaro dizia que Apolo propagava sua sabedoria e seu intelecto aos humanos, acertando-os com suas flechas de luz que representavam os raios do sol. O poeta Calímaco passou a reconhecer Apolo e Hélio como a mesma entidade, e se isso não bastasse, ele ainda criticava quem fazia a distinção entre ambos. Pausânias, célebre viajante e historiador grego da antiguidade, responsável por diversos importantes registros catalogados daquela cultura, pôde constatar que em algumas regiões as pessoas declaravam que Apolo e o Sol eram figuras idênticas. E essa transição é confirmada no livro da mitologia, que infelizmente não está me patrocinando. No século V a.C., ou seja, depois do período de Homero e Hesíodo que vieram bem antes, Apolo havia superado Hélio, o titã, como deus do sol no panteão grego. E essa substituição faz sentido até dentro da mitologia. Porque assim como Urano, o deus do céu, Pontus, o deus do mar, e Tártaro, o deus do submundo, perderam seus cargos para Zeus, Poseidon e Hades após a Guerra dos Titãs, faz sentido que Hélio, um titã, tenha cedido sua posição para Apolo, um deus do Olimpo. Então fechou, Apolo é o deus do sol, né? Não exatamente! Porque ao contrário das divindades primordiais, que perderam seus cargos e foram deixadas de lado, esquecidas nos cantos mais obscuros da mitologia, Hélio, mesmo com essa questão do Apolo, continuou sendo o deus do sol em alguns dos mais importantes mitos gregos. Por exemplo, na história do rapto de Perséfone, pois foi ele que durante uma de suas viagens diárias, iluminando os céus com sua carruagem solar, avistou a jovem sendo sequestrada e na sequência avisou sua mãe. Enquanto isso, nessa mesma história, Apolo foi apenas um dos pretendentes rejeitados por Perséfone, e nada mais. E a mesma coisa aconteceu no mito do casamento de Afrodite. Hélio viu a traição dela com Ares e contou por Hefesto, enquanto Apolo foi apenas um dos pretendentes dela. E essa ideia do Hélio manter o seu cargo de deus do sol, mesmo após a Guerra dos Titãs, faz sentido dentro do contexto da história. Porque ao contrário da grande maioria dos titãs, Hélio ficou do lado de Zeus na titanomaquia. E por isso é de se esperar que ele mantivesse a sua posição divina. Então é isso, ele é o deus do sol, né? Não exatamente. Eu prometo que essa é a última vez que eu falo isso. Eu já tô quase chegando no ponto decisivo. Zeus detestava os titãs, mesmo os que ficavam do lado dele. Sendo a maior prova disso, Prometeu. Quem assistiu meu vídeo sobre a Caixa de Pandora sabe do que eu tô falando. E com isso seria compreensível que o rei do Olimpo tivesse tirado a glória solar do deus Hélio e dado ela a seu filho Apolo. O que nos leva à minha conclusão. Levando em consideração tudo o que foi dito até agora e o que eu conheço das personalidades dos deuses, para mim é plausível que Hélio, pelo seu posicionamento na Guerra dos Titãs, mantivesse o seu cargo após o fim dela. Tendo dito isso, Zeus, sendo o babaca orgulhoso que todo mundo sabe que ele é, não ia deixar a glória de um deus do sol ir para um titã. E por isso, para mim faz todo o sentido que ele tenha entregado essa fama pro filho dele, que, diga-se de passagem, também é um cara metido que adora se exibir. Resumindo, enquanto o deus Hélio realmente trabalha iluminando e aquecendo o planeta numa vida de servidão eterna ao Olimpo, o Apolo tá só de fachada porque ele é o playboyzinho filho do dono da empresa. E agora, para finalizar, eu quero comentar uma última coisa. Muita gente diz que a deusa da lua é a Ártemis, enquanto eu digo que é Selene. E para simplificar essa discussão,
Praticamente tudo que eu falei sobre Hélio e Apolo, vocês podem aplicar a essas duas. Não é à toa que Selene é a irmã do deus Hélio e Ártemis é a irmã gêmea do Apolo. E a conclusão que a gente pode chegar com tudo isso é que é muito comum existirem vários deuses associados a coisas semelhantes. Então, além do Hélio e do Apolo, você tem Eos, a deusa do amanhecer, e Hemera, a deusa do dia, representando o trabalho do sol. E fora Selene e Ártemis, você tem Hécate, a deusa da magia, e Febe, a deusa das profecias, ambas fortemente associadas à lua. E já que estamos comentando sobre Apolo e Ártemis, eu acho que está na hora de falar desses bastardos do Olimpo. No próximo Mitologia. Até mais!